Vamos fazer um review hoje de um livro que eu gosto bastante, porém tem algumas críticas, tá? Que é O Novo Iluminismo, do Steven Pinker. Inclusive, se você já acompanha o canal ou tá chegando agora e acha o nome um tanto quanto estranho, né? Iluminismo pós-moderno, coisas contraditórias, né? A pós-modernidade e o iluminismo são vistas como contraditórias, e eu acho que isso faz bastante sentido, mas eu acho também bastante interessante problematizar quais são essas contradições que muitas vezes são baseadas em falsas compreensões tanto do iluminismo quanto da pós-modernidade. Eu acho que o review desse livro pode ajudar a gente a entender um pouco tanto quanto pontos em comuns, né, que existam entre pós-modernidade e iluminismo, tanto quanto por que é interessante a gente usar a contraposição dos dois termos para entender melhor tanto o iluminismo quanto a pós-modernidade. Então esse é um livro que, segundo Bill Gates, é o livro favorito dele de todos os tempos, tá na própria capa, tá escrito isso aqui, não dá para ler, mas enfim. E o subtítulo é Em Defesa da Razão, da Ciência e do Humanismo. O Steven Pinker é um psicólogo canadense. Ele, já apresentando um pouco ele, então, ele é aquela pessoa bastante de centro, né? Dependendo do país que ele vai ser julgado, ele vai ser considerado centro-esquerda ou centro-direita, né? Então, no Brasil, ele com certeza seria considerado centro-esquerda. Claro que ele vai receber uma série de críticas à esquerda, e a direita nem lê ele direito, para ser sincero. Então, pessoal, para quem está chegando no canal agora, ou para quem já está no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a deixar o like maroto no canal, ativar o sininho, se inscrever quem não está inscrito, e quem achar relevante, compartilhar com pessoas que podem gostar. Então, chamando atenção, né, ao tamanho do livro, é um livro bastante grande, né? Embora isso tudo aqui não seja mais leitura, sejam notas e referências e toda aquela coisa que vem depois do livro, né? Então fica assim, né? Na verdade você vai ler isso aqui, o que também continua não sendo pouco, mas é uma leitura agradável, é uma leitura relativamente fácil em termos de estilo. O Steven Pinker escreve muito bem, essa boa escrita ela é muito interessante na maior parte do livro, embora em alguns momentos, quando ele está falando de algumas questões sobre filosofia, ele é um pouco simplista, tá? Quando o Steven Pinker cita Nietzsche ou cita outros pensadores, dá pra ver que ele não leu os mesmos, tá? Então isso fica uma crítica que a parte que ele cita Nietzsche chega a ser um pouco de vergonha alheia, mas como o cara é bom, a gente releva. E obviamente não tem como eu abordar tudo que está escrito nesse livro, ainda que o vídeo fique longo, né? Ainda que eu esteja disposto a fazer um vídeo um pouco mais longo do que a média do canal, não tem como abordar tudo nesse livro, e eu vou abordar algumas coisas que eu considero interessantes, especialmente da primeira parte. O livro é dividido em 3 partes. Por que o Steven Pinker escreveu esse livro, né? Na verdade, esse livro, o Pinker tem um outro livro chamado Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Esse livro dos anjos, assim como o Novo Iluminismo, tem uma essência central, tá? Não li o outro livro, mas tem uma essência central, que é dizer que a nossa avaliação sobre a humanidade está errada, né? A maior parte das pessoas que estudam a humanidade e que avaliam o caminho que a humanidade está seguindo tendem a entender que a humanidade não está aí grandes coisas, né? Pinker vai dizer, a partir da ideia de iluminismo dele, que na verdade a gente está muito bem, que na verdade a gente está no caminho certo e que na verdade o nosso futuro é muito interessante. Eu queria aqui dizer que eu não corroboro com Pinker, mas eu acho muito interessante ler um livro de alguém que nos dias de hoje consegue ser otimista. Eu acho que tem tantas pessoas que, realistas ou pessimistas por aí, um otimista de verdade que vai estudar, vai escrever um livro desse tamanho e com tantas referências, com tantos estudos, realmente vale a pena ser lido. O Pinker inclusive vai dizer no prefácio que o livro foi escrito antes da candidatura do Trump. Quer dizer, o Trump leva aí certo pessimismo que realmente... Tem até uma entrevista dele que ele dá com o Harari, né? O Yuval Noah Harari, autor do Sapiens, que eles comentam um pouco, e o próprio Harari comenta que com o Trump, né? O Harari também é um otimista, com o Trump a gente tem que rever um pouco esse otimismo, mas ainda assim não é nada grave, né? O Trump seria uma marolinha de coisa ruim nesse mundo maravilhoso que pode vir a ser construído por nós a partir da razão, da ciência e do humanismo. Então ele faz uma sigla chamada CUDOS,
CUDOS, para ressaltar as virtudes científicas, que são comunalismo, universalismo, desinteresse e ceticismo organizado. Não fecha em português, né? Precisa ser dito em inglês para fazer mais sentido a questão do kudos. Até porque ceticismo é skepticism, né? Começa com S. Mas enfim. Então a primeira parte ele começa a falar do iluminismo. Ele vai dizer que o iluminismo também pode ser entendido como comunidade, sociedade aberta, ou liberalismo cosmopolita ou clássico. O que eu já acho bastante problemático, tá? A sociedade aberta é uma referência ao Karl Popper, que ele tem um livro chamado A Sociedade Aberta aos Seus Inimigos, e liberalismo cosmopolita até vai, mas liberalismo clássico, ao meu ver, o que está sendo dito nesse livro aqui não tem nada a ver com liberalismo clássico, mas porque possivelmente o Pinker não entendeu e não leu muito sobre o liberalismo clássico para poder realmente fazer essa nota de passagem, que na verdade é um pouco até irrelevante para o livro. O Pinker vai dizer que os ideais do iluminismo são produtos da razão humana. Se você adota uma postura marxista, materialista ou até Foucaultiana, não é bem a razão humana que produz isso, né? São as próprias condições, os meios de produção, enfim, as condições sociais que produzem o que a gente pode chamar de iluminismo, né? Não são os seres humanos que produzem as ideias, mas são os sistemas, ou as estruturas, ou as sociedades, ou os modos em que a gente se organiza que produzem seres humanos, que produzem ideias, mas isso é uma discussão que, na verdade, eu vou fazer em outros contextos, né, em outros vídeos, porque o materialismo e o estruturalismo precisam ser melhores explicados, mas enfim, o iluminismo para Pinker é fruto de ideais dos seres humanos. E ele vai dizer que o iluminismo ele entra em confronto com alguns ideais algumas coisas muito populares na nossa sociedade, como o acato à autoridade, o pensamento mágico e a atribuição dos infortúnios a elementos malfazejos. Aqui, mais uma vez, eu vou deixar minha crítica, né? Realmente eu acho muito interessante que ele tenha mencionado a atribuição dos infortúnios a elementos malfazejos, né? Então, se tudo der errado na minha vida é porque existe, sei lá, um Deus ou alguma coisa que está traçando o meu destino e não quer o meu bem. Eu concordo que o iluminismo se opõe a isso, mas eu acho que o Pinker não vai longe o suficiente, né? Porque a atribuição dos fortúnios a elementos benfazejos também merecia a sua crítica, né? A famosa meritocracia. Se eu tô bem é porque eu mereço. E o Pinker ele não faz a crítica à meritocracia, e eu acho que a meritocracia é extremamente anti-iluminista. Ele dá uma alfinetada no Trump, ele vai dizer que o iluminismo também é contra as distopias infernais, né? Algum líder supostamente carismático que quer tornar o seu país grande novamente. Isso não tem nada a ver com o iluminismo. Eu acho bastante interessante, né? Sempre que eu sou um homem simples, quando falam mal de Trump eu já fico feliz. Então ele tem assim, inclusive é interessante dizer, né? Ele com essa pegada dele de eu vou ser centrista, eu vou ser iluminista, eu vou me ater aos fatos, eu vou questionar as ideologias. Ele tem muitas alfinetadas à direita e à esquerda, ele gosta muito de alfinetar os dois lados, e é claro que em vários momentos isso é interessante, em outros momentos a gente fica, né, meio, especialmente quando a nosso lado, vamos dizer assim, a gente fica um pouco quanto mordido. Muitas vezes com razão, muitas vezes ele está com razão nas alfinetadas dele, outras nem tanto. Ele, como não poderia deixar de ser, ele cita o Kant, né, o famoso artigo do Kant, o que é o iluminismo, ou o que é Aufklärung, o princípio ouse entender, sapere aude, que seria a recusa dos dogmas, sejam eles políticos ou religiosos, e de certa forma um acato à razão. Citando Pinker na página 26, a razão é inegociável. Ele vai dizer que os iluministas repudiam a crença num Deus antropomórfico, né? Um Deus com características de humanos, um Deus que está preocupado com a vida dos seres humanos, né? Nossa, você está transando com pessoas do mesmo sexo, então Deus está muito incomodado com isso, né? Isso é uma coisa que não faz sentido para o iluminismo. Porém, os iluministas podem ser deístas ou panteístas, né? Eles podem acreditar num Deus que não esteja tão preocupado com a nossa vida, ou na própria conceito da natureza como um Deus, etc. O iluminista ele não é necessariamente ateu, mas ele não é religioso no
no sentido de um Deus antropomórfico. Ele vai dizer que defende a ciência, que é entendida como um refinamento da razão, que é uma coisa que eu discordo, tá? Eu acho que a ciência e a razão muitas vezes se contrapõem, muitas vezes são contraditórias entre si, mas eu não vou entrar nisso agora. E também o humanismo. Ele vai dizer que é necessário um alicerce secular para a moralidade, né? Não precisa ser baseado em religiões e mais uma série de crenças que são um tanto quanto duvidosas, segundo essa perspectiva iluminista. Ele vai dizer que muitos dos pensadores iluministas eram racistas, machistas, etc. Isso é um pouco um problema, mas não é um grande problema, né? Uma passagem... Eu estou com as anotações aqui, não estou usando o livro porque facilita a minha vida, tá? Mas ele tem uma passagem interessante, né? Se você não tece a razão, então o que importa é a integridade dos pensamentos e não a personalidade dos pensadores. Eu concordo com isso, mas quando ele vai falar de Nietzsche, ele parece que esquece completamente dessa frase e faz uma série ele faz um espantalho de Nietzsche, tá? Que me doeu um pouco, não vou negar. Ele entra um pouco num pensamento filosófico tanto quanto hardcore, que eu quero trabalhar aqui, tá? Que é o conceito de entropia e a segunda lei da termodinâmica. O conceito de entropia, então, trabalhado por Ludwig Boltzmann. Eu vou ler o que seria essa entropia, né? Ela determina que em um sistema isolado que não interage com o seu ambiente, a entropia nunca diminui, tá? A entropia seria a desordem. Um sistema isolado que não esteja em contato com outros sistemas, ele tende à desordem. E, de certa forma, o universo tende à desordem. Sistemas isolados se tornam, com o tempo, cada vez mais desordenados e cada vez menos capazes de alcançar resultados interessantes e úteis. A formulação original do princípio de entropia está, de certa forma, falando sobre calor, né? Então, em dois corpos com diferença de temperatura, o calor ele vai necessariamente se dissipar. Uma xícara de café vai esfriar, a menos que exista algo externo que a esquente. Mas que esse conceito de entropia, que é um tanto quanto científico da física, ele vai receber uma visão mais geral e estatística, que inclusive vai ser usada então para a gente pensar numa cosmologia ou para a gente pensar nas ciências humanas, que então sai um pouco, né, do contexto em que ele foi pesquisado e pode ser apropriado, que na verdade é o que ele faz. Então, o que o Pinker faz é se apropriar do conceito de entropia para falar do universo e para falar dos seres humanos. Então, o que acontece no universo, né? O universo possui, tá sobre a segunda lei da termodinâmica, o princípio de entropia, e a quantidade de ordem, a quantidade de formulações possíveis que são úteis, que são interessantes, é muito menor do que a quantidade de formulações que são desinteressantes, né? A quantidade de causa, a quantidade de acontecimentos que não privilegiam a vida, não privilegiam, enfim, aquilo que tem algum significado pra gente. Então, o universo, ele é predominantemente caótico, ele tende ao caos e o ser humano vive, né? Nós vivemos numa combinação muito específica de ordem que tende inclusive à entropia. Mas isso não significa dizer que a natureza tende à desordem, tá? É muito tentador dizer isso, né? Mas a verdade é que existe uma condição infinitamente maior de combinações de desordem possíveis do que combinações ordenadas possíveis. Então é um pouco quanto complexo isso, mas eu espero que esteja dando para entender. Por que essa questão da entropia é importante para o Pinker? Vamos citar ele. A vida e a felicidade depende de uma parcela infinitesimal de arranjos ordenados de matéria em meio ao número astronômico de possibilidades. Tá? Então a Terra, o planeta Terra que permite a nossa vida, é uma coisa muito improvável, embora com tantas possibilidades o improvável acontece, que precisa ser mantido para que a gente possa sobreviver, para que possa existir tudo aquilo que dá significado para a gente. O caos é muito mais provável, a desordem é muito mais provável.
Vamos citar de novo o Pinker. Nosso corpo é a reunião improvável de moléculas e mantém essa ordem com a ajuda de outras improbabilidades. As poucas substâncias que podem nos nutrir, os poucos materiais nas poucas formas que podem nos vestir, nos abrigar e mover as coisas como desejamos. O Pinker vai dizer que a lei segundo a qual a entropia sempre aumenta ocupa a posição suprema das leis da natureza. A entropia é importante porque, cito o Pinker de novo, porque é bastante importante a gente citar o Pinker nesse momento, que é o momento, até eu diria, o momento mais chave para a gente poder entender todo o outro livro. Então ele vai dizer, de um ponto de vista olímpico, ela definiu o destino do universo e o propósito fundamental da vida, da mente e do empenho humano. Usar energia e conhecimento para repelir a maré de entropia e criar refúgios de ordem benéfica. É por isso que a ciência é tão importante, né? Nós somos seres que precisamos de energia, nós somos seres que precisamos impelir a entropia, precisamos de ordem benéfica. Essa ordem benéfica necessita então de uma ciência capaz de criar energia que possa constituir refúgios onde o ser humano que busca fugir da entropia consiga ter menos entropia em sua vida e com isso viver e ser feliz, né? A felicidade então é definida como a vivência dentro de um contexto, uma bolha que consegue fugir um pouco da entropia do universo. Um dos motivos do cosmos ser repleto de coisas interessantes é porque ele também tem uma enorme capacidade de auto-organização. Essa auto-organização permite o surgimento de zonas de ordem circunscritas. Quando entra energia em um sistema a ponto dele conseguir superar a entropia, ele consegue surgir com ordens e até o que a gente chama de beleza. Então galáxias, Stardusts, né? Esse universo, essa quantidade de beleza do universo são provenientes então dessa entropia sendo de certa forma superada em algum grau. Ele inclusive vai dar uma pincelada de que isso pode pressupor que os nossos padrões de beleza sejam padrões de recepção de padrões contra-entrópicos. Então o ser humano, quando vê um padrão que não é entrópico, tende a ver aquilo como belo. Eu acho isso bastante duvidoso, mas isso merecia um vídeo inteiro sobre o assunto. O que são os seres vivos para Steven Pinker? Seres que tenham como objetivo absorver energia e resistir à entropia. Ele vai citar Darwin e Wallace, como a questão da teoria da evolução torna a ideia de um designer completamente desnecessária. Eu acho isso bastante interessante, inclusive eu concordo. O que acontece é que sistemas auto-organizados têm o potencial de se autorreplicar, ou seja, fazer cópias de si mesmo. Essas cópias replicadas iriam competir com outras cópias pela energia necessária a essa replicação. Essas cópias nunca são perfeitas, então as cópias fazem cópias imperfeitas, mas essas imperfeições muitas vezes geram cópias que podem se adaptar melhor ao sistema, se adaptar melhor ao contexto. Isso seria a evolução das espécies, então, que seria muito mais uma adaptação, né? O próprio Darwin não usa muito o termo evolução, ficou popular, mas não há um termo fidedigno para se referir à teoria de Darwin. Segundo Pinker, né, o que seria um organismo? É um conjunto de erros de cópias que aumentam a estabilidade e a replicação dos sistemas replicantes. Eu sei que está um pouco confuso, né? Mas é uma ideia completamente desprovida de metafísica, baseado num universo que é, de certa forma, um caos, mas que possui contextos de ordem. Então, a gente está numa situação bastante complicada aqui, precisando, né, a coisa mais importante que a gente precisa é de energia para vencer a entropia. Para o Pinker, a natureza é uma guerra, né? A natureza é uma série de seres competindo por essa energia. A gente, então, os seres comem outros seres, né? Os seres humanos, os próprios animais, a gente come as plantas, as próprias plantas também estão tentando vencer a entropia, também são seres vivos. Então a natureza é uma guerra de seres que precisam de energia para sobreviver, para vencer a entropia, então, e as plantas tiram essa energia do sol e a gente tira essas energias da planta, dos animais, que também tiram dos animais e das plantas, enfim. A natureza é literalmente mesmo, tá? Não estou usando o termo literalmente errado, ela é literalmente uma guerra. Alimentar-se, de certa forma, é tirar a energia de algum organismo que preferia manter essa energia para si mesmo.
E o Pinker vai desenvolver esse raciocínio complexo que aqui não teria como fazer num único vídeo, tá? Ele vai falar da informação também, como a informação é importante, como o genoma, né, a capacidade de replicar isso e ter uma sequência de bases, de molécula, de DNA que fazem parte de todo esse processo, tá? Eu não tenho como abordar isso com calma aqui nesse vídeo, mas é bastante interessante ler com calma, entender toda essa posição iluminista do Pinker, né, bastante ateia, bastante entendendo o universo como algo que não é provido de um significado, o que eu acho bastante compatível com uma concepção pós-moderna, embora eu tenha minhas ressalvas. Ele vai dizer que então teve a revolução agrícola, que multiplica muito a quantidade de energia, a quantidade de calorias que vão ser produzidas. Existe a revolução industrial, que também faz isso em algum grau, que segundo ele refuta a intuição de que o universo é dotado de propósito. Então para o Pinker o universo não é dotado de propósito. Isso leva ele a dizer que a pobreza não precisa de explicações, a pobreza faz parte de toda a lógica universal. O que precisa de explicação é a riqueza, o que eu acho um tanto quanto ordinário no momento que ele cita isso, porque ele vai dizer que grande parte das discussões sobre pobreza são discussões sobre quem deve ser culpado por ela, e de certa forma ele está querendo dizer que ninguém é culpado por ela, mas ele também não fala que, né, ele também, de novo, ele não bate na meritocracia, né, e aí a riqueza, né, então é um simplismo enorme, tá, a grande parte das discussões da pobreza não tomam esse rumo, não desconsideram esse universo, tá? Esse universo entrópico, mas enfim, também não tem como abordar isso no vídeo. O Pinker se concentra muito no fato de que a gente usa bodes expiatórios para os nossos infortúnios, e ele simplesmente não menciona como a gente usa bodes expiatórios para o nosso fortúnio, né? Para o nosso bem-estar. Então, quando algo ruim acontece com a gente, de fato a gente fica buscando um culpado, e muitas vezes não existe um culpado, mas quando algo bom acontece com a gente também busca um discurso sobre mérito, e muitas vezes não existe esse mérito, e o Pinker simplesmente deixa intacto isso, o que mostra muito a parcialidade dele e mostra que esse ceticismo organizado, ele é inatingível, tá? Então, uma visão pós-moderna vai entender que esse ceticismo organizado que o Pinker pressupõe, que ele acha que ele atinge, ele não atinge, e esse livro, o Pinker, ele não é imparcial, o iluminismo não é imparcial, essa imparcialidade é uma quimera, é uma utopia, e essa é uma das principais críticas que eu faço ao livro. Ele cita uma série de contra-iluminismos, tá? O movimento romantista, o movimento romântico, a fé religiosa, o conceito de alma e os organicismos. Organicismo no sentido de entender o ser humano como uma mera parte dispensável de um todo. As pessoas seriam células descartáveis de um superorganismo. É bastante interessante esse trecho, tá? Ele vai criticar as pessoas que veem uma ideia de decadência na sociedade ocidental. Pelo contrário, para ele, a sociedade ocidental é a criadora do iluminismo e não está em decadência. Eu acho... A decadência, na verdade, eu acho um termo complicado também, mas eu não tenho essa fé que o Pinker tem, e também não tenho, como é que eu vou dizer, esse entusiasmo que ele tem com o Ocidente, com os valores e com os ideais do Ocidente. Eu acho que, inclusive, ele nem entende direito, em termos políticos e filosóficos, o que significa esse Ocidente e o que significa esse liberalismo que ele diz defender. Não tenho medo de dizer aqui que o Pinker, ele é filosoficamente simplista, tá? Embora ele seja bastante interessante, tanto, né, em termos de pesquisa, ele faz uma pesquisa bastante densa, ele tem uma escrita muito interessante, e ele traz uma série de elementos que fazem a gente pensar. Se você quer um livro que vai fazer você pensar, o Novo Iluminismo é muito propício para isso, mas não ouse lê-lo sem um viés crítico. Ele realmente acredita que ele é capaz de analisar o mundo com um viés imparcial, com um viés científico, racional, crítico, que ele não está colocando as crenças pessoais dele, ele está simplesmente se atendo aos dados. Isso é completamente equivocado. Ele tem um capítulo sobre uma série de temas interessantes que eu só vou mencionar aqui, porque, enfim, né, teria que ser um curso, né? Então, progressofobia, vida, saúde, sustento, riqueza, desigualdade, o meio ambiente, paz, segurança, terrorismo, democracia, igualdade de direitos,
conhecimentos, qualidade de vida, felicidade, ameaças existenciais e o futuro do progresso. Alguns capítulos são muito interessantes, né? Eu acho muito interessante o capítulo sobre felicidade. Eu fico muito feliz que o Pinker foi a pessoa que trouxe para mim a informação de que a ideia de que os países nórdicos, né, as sociais-democracias, onde tem muito saúde, educação acessível, as pessoas têm altos níveis de suicídio, depressão, isso é meio que senso comum, isso é mentira, tá? Elas não têm altíssimos índices de suicídio, isso na verdade é boato que foi espalhado, então eu acho muito interessante isso. Eu não gosto tanto do capítulo, por exemplo, sobre desigualdade. Eu acho que ele faz uma série de clichês sobre desigualdade que precisaria ser melhor explorado, tá? Então assim, ó, se alguém quiser algum review de algum capítulo específico, né? Se tiver 5 comentários pedindo review, eu faço review sobre qualquer capítulo do livro, tá? Específico, porque cada capítulo dá um review. Ele tem, né, uma terceira parte no livro, onde ele vai ter um capítulo só sobre razão, só sobre ciência e só sobre humanismo. Ponto fraco do livro, ele usa pesquisas científicas, ele não usa necessariamente consenso científico, que é diferente de pesquisa científica. Eu já vi vários artigos dizendo que muitas das pesquisas científicas que o Pinker usa são duvidosas, tá? Existem pesquisas científicas duvidosas e, de certa forma, ele faz um viés de confirmação, né? As pesquisas que confirmam as minhas crenças eu vou usar, as que não confirmam eu não vou usar, mas isso já está muito melhor do que a média, tá? A maior parte das pessoas simplesmente joga as crenças delas aí e acha que a gente deve aceitá-las, então pelo menos trazer uma pesquisa científica já é algo bastante interessante, mas, né, vamos ser sinceros que cair nessa armadilha de corroborar nossas crenças com pesquisas científicas também não é a coisa mais iluminista, e justamente porque dentro da própria lógica do iluminismo a gente não supera o iluminismo, que eu penso no iluminismo pós-moderno. Quando ele fala das ameaças existenciais e como a gente pode superar elas, ele tem um otimismo não científico, tá? Ele fala da guerra nuclear e do aquecimento global, ele aceita como ameaças existenciais bastante legítimas, e o otimismo dele de que a gente vai superar elas com a ciência não é científico, né? Não tem nada que nos diga que a gente vai, pelo contrário, a gente está indo para um caminho completamente que nos diz, assim, a avaliação dos fatos nos diz que a gente não está superando elas, né? Então a ciência teria que aparecer com grandes inovações que podem vir, né? A gente pode ter fé nelas, mas a gente não... Fé não é científica, né? Então ele tem aí muita fé que a gente vai surgir com maneiras de resolver os problemas, as ameaças que são realmente perigosas. Ele não nega que elas são perigosas, ele inclusive alfineta a direita norte-americana, né, os republicanos, mas ele tem sim um otimismo, uma fé de que a ciência vai resolver isso, que eu acho muito pouco científico e muito pouco racional. Então ele abusa do viés de confirmação, embora, né, ele seja realmente inteligente. Então ele chega a citar uma renda básica universal, né? Ele é um defensor do capitalismo e ele está ciente de que uma renda básica universal seria uma manutenção do capitalismo, tá? Ele não usa o termo neoliberalismo, mas que o neoliberalismo é o atestado de óbito do capitalismo, tá? Então quando ele vai falar de liberalismo, quando ele vai falar de capitalismo, ele vai falar do sistema que, através de intervenções governamentais e no mercado, produz essa riqueza que produz. Então ele não é um liberal clássico, né? Ele não sei nem por que ele fala que o iluminismo é sinônimo de liberal clássico. Ele é um social-democrata ou um liberal social, ele não entra nesses termos de ideologia, porque o que ele está preocupado é com o iluminismo, ele está preocupado com esse ideal de que ele é imparcial e de que ele se atém aos dados. E ele segue então nessa linha onde ele traz muitas coisas interessantes, muitos dados interessantes, e volta e meia vacila quando ele está interpretando os mesmos, né? Como se ele achasse que ele não está, existe só a maneira dele de interpretar os mesmos. Então, como esse vídeo não é só um review, né? É um review crítico, eu acho que o novo iluminismo traz uma série de elementos importantes, mas ele precisa ser superado, né? Assim como o Singer acha que o iluminismo precisa ser superado pelo novo iluminismo, eu acho que o novo iluminismo precisa ser superado pelo iluminismo pós-moderno, mas isso já sou eu puxando sardinha para o meu lado, na minha própria
parcialidade no meu próprio viés de confirmação, inclusive ver o Pinker, que é uma pessoa tão estudada, tão mais estudada que eu, uma pessoa tão inteligente, caindo tanto no viés de confirmação, eu pergunto o quanto eu também não estou caindo nesse viés de confirmação. Então, nesse sentido, os comentários são bastante interessantes, porque eu realmente não me considero infalível e faz parte do iluminismo pós-moderno que nem as pessoas que estão, de certa forma, pregando esses ideais sejam infalíveis, tá? Então, estar ciente da sua falibilidade já é uma virtude. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Esse talvez tenha sido o maior vídeo do canal, mas realmente não tinha como fazer um review. Ainda falta muito, né? Deixei muito conteúdo desse livro de lado, mas como é um livro bastante importante, é um livro que eu acho que as pessoas estão interessadas em conhecê-lo, eu resolvi fazer esse review. Acho que tem poucos reviews na internet, no YouTube sobre ele, e eu espero que ele tenha trazido o interesse pela leitura crítica do mesmo. Então, boa noite.